Muito boa tarde, Tiago Dionísio. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar neste freerunning. O freerunning é uma atividade que nós já desenvolvemos há cerca de 6 anos. Recentemente, devido à pandemia, tivemos que alterar o seu formato, deixamos de ter um formato presencial e passamos a ter um formato online. O Tiago é o nosso sexto convidado online. Já passaram por esta atividade muitos dos corredores que fizeram história no atletismo em Portugal, também muita gente anónima que tem no atletismo a sua paixão, mas certamente dizendo mais aqueles que se dedicam às longas distâncias. Já estiveram cá o João Oliveira, o Pedro Amorim, a saudosa Analice Silva, Esther Alves, o Luís Sousa Pires, o Geraldino Silva. Com certeza que conhece alguns deles, com certeza até que já correu com alguns deles. O Tiago é o português com mais maratonas, de longe é o português com mais maratonas, é aliás provavelmente tendo em consideração que já fez mais de 700 maratonas, é provavelmente o mais jovem atleta com tantas maratonas realizadas. Chega a fazer 8 maratonas numa semana. Nos últimos 25 anos, por aquilo que eu li, já fez 34 mil quilómetros. Não faltará muito a totalizar o perímetro equatorial da Terra, que são à volta de 40 mil, e, portanto, obviamente que é um feito absolutamente notável. Mas nem tudo foram, certamente, alegrias e teve também alguns percalços, e eu também sei, também li, que em 2006 teve um problema de saúde que resultou também de um excesso de esforço. Sei que esta não é a sua vida profissional, trabalha na área económica. Sei também, julgo saber, que um dos primeiros ordenados que ganhou foi para fazer uma maratona, aplicou na Maratona de Londres. E também sei, e aí tenho a certeza, que fez a Maratona de Lousada, a Maratona do 100K Portugal, em 2017. Tiago, o que é que o faz, o que é que persegue, o que é que o faz correr? Certamente há aqui o prazer de correr com muitos amigos, mas também há muita dor associada, há muito esforço. O que é que o faz, o que é que persegue com estas maratonas? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu desde muito novo pratico desporto de forma regular, desde que me lembro eu estive no Colégio Militar durante 3 anos, portanto entrei no Colégio Militar com 10 anos e nessa altura uma hora por dia era alocada ao desporto, portanto na altura não era propriamente o atletismo, era mais o futebol, o ténis, a equitação, portanto o desporto faz parte da minha vida cotidiana desde muito jovem. Em relação ao atletismo em particular, eu depois com 13 anos fui viver para os Estados Unidos e jogava futebol, mas não tinha muita velocidade, tinha boa técnica, mas não tinha muita velocidade, e o meu treinador da altura recomendou que eu praticasse atletismo para, de certo modo, ganhar mais velocidade e para poder ser melhor jogador de futebol. Depois, quando regressei, portanto, o gosto pelo atletismo começou aí, mas era uma forma de estar em melhor forma, digamos assim, para a atividade de futebol. Depois, aos 18 anos, voltei para Lisboa e comecei a correr quando estava na faculdade. Comecei a correr perto da minha casa, comecei com meia hora, 45 minutos, fui aumentando, e aos 20 anos fiz a minha primeira maratona. Ainda estava na faculdade, na altura nenhum colega meu da faculdade fazia maratonas, e portanto comecei muito cedo a praticar a maratona, e como referiu, o meu primeiro ordenado, portanto aos 22 anos, foi de facto para ir com os meus amigos. Faço parte do Clube do Stress desde 1993, e passados 5 anos o Clube do Stress decidiu ir à Maratona de Londres, portanto em 98, e o meu primeiro ordenado foi de facto para pagar a viagem a Londres. Mas no fundo a corrida, como disse, é uma forma de equilibrar a minha vida. É uma altura em que também a maior parte dos treinos faço-os sozinho, portanto é de certo modo também um bocado uma meditação em movimento. Eu corro sempre de manhã e, portanto, também é uma forma de organizar o meu dia. E, no fundo, enfim,
Pronto, faz parte da minha rotina diária e tive a sorte de descobrir a corrida e o gosto pela corrida quando era muito jovem e, portanto, é verdade que de facto há alturas em que não apetece muito, mas não me lembro de haver algum treino em que uma pessoa não se sinta melhor depois do treino do que antes de começar. Portanto, às vezes podemos estar cansados, podemos estar um pouco mais desanimados assim antes do treino, mas quando acabamos sentimos melhor. E, portanto, é isso que também procuro na corrida, é uma satisfação depois do treino. Enfim, é um bocado isso. Acho que cada um tem que descobrir por si próprio as razões que o levam a correr e de certo modo estas são as minhas, não é? Claro. Falou-nos há pouco do Clube do Stress. Eu julgo que o Clube do Stress terá sido inspirado em alguns movimentos que existem na própria Maratona de Londres, que também referiu, onde os corredores, os atletas, correm por uma causa. Temos também tido algumas experiências em Portugal, de alguns atletas, quer da corrida, quer de outras modalidades, que fazem grandes aventuras. Ainda recentemente o João Paulo Félix o fez por uma causa. Como é que vê esse tipo de atividades? Será que em Portugal elas conseguem dar visibilidade a essas causas e conseguem juntar, encontrar recursos para auxiliar essas causas? Como é que o Clube do Stress tem feito? Como é que se tem posicionado nesse tipo de causas solidárias que são muito comuns, por exemplo, na Maratona de Londres? A Maratona de Londres foi de facto um sinal de alerta e desde esse ano, em 98, que fomos à Maratona de Londres, o Clube do Stress e eu próprio vimos a corrida de uma forma bastante diferente. De facto, nós podemos fazer algo que gostamos na corrida e ao mesmo tempo ajudar o próximo. Nós trouxemos um bocado essa mensagem, essas ideias para Portugal e aplicámos em 99, na meia Maratona de Lisboa, na ponte 25 de Abril, que é o maior evento de atletismo em Portugal. E, de facto, também com a ajuda, na altura, da Rosa Mota e depois, posteriormente, de outros atletas, tentámos também sensibilizar um bocado os nossos colegas corredores cá em Portugal para a importância de também podermos ajudar os próximos. O próximo não se tem que angariar milhares de euros, basta fazer, por vezes, uma coisa simples porque há de facto muita gente e muitas instituições precisam de ajuda. Portanto, se muita gente fizer, pouco fizer, já é muito, mas de facto, nesses primeiros anos, após a nossa primeira ida à Maratona de Londres, tentámos replicar isso cá em Portugal e com bastante sucesso, e depois ficámos contentes de ver também outros atletas e outros clubes a também fazerem algo do género. E acho que, apesar de hoje em dia cá em Portugal não ser propriamente como Inglaterra, não existe a cultura de correr por solidariedade, por uma causa, não é algo tão comum como noutros países, mas já se começa a ver e portanto, acho que é de louvar. E, como disse, não é preciso fazer grandes investimentos e mobilizar grandes recursos para poder, basta uma coisa simples para poder ajudar o próximo, não é? Através da vida que estamos. Sim. Como é que tem sobrevivido durante estes meses em que não há corridas, em que praticamente todas as corridas foram canceladas ou adiadas? Como é que isto quais são estas consequências? Como é que isto tem impactado na sua vida de atleta? Estava habituado a fazer várias provas por fim de semana e de um momento para o outro vê-se praticamente sem provas para fazer. Como é que tem substituído este volume de corridas? Eu tenho, de facto, desde meados de março que não fazia uma maratona oficial. Este fim de semana estive em Londres e, portanto, regressei agora no final de agosto. Regressei às maratonas em Inglaterra, e o que eu tenho, enfim, na altura foi sem dúvida complicado, mas depois, enfim,
disse a mim próprio que não vou estressar com coisas que eu não consigo controlar. E, portanto, o que eu fiz foi aumentar talvez um bocado os treinos, porque também há alguns anos esta parte tenho complementado a corrida com o ginásio e os ginásios fechados, portanto voltei a correr o que corria anteriormente, portanto basicamente só corrida, não é? Mas no fundo continuei a correr bastantes, algumas dezenas de quilómetros por semana, na expectativa de quando as coisas pudessem regressar um bocadinho à normalidade, não é? Ou quando pudesse voltar a fazer provas oficiais para estar pronto, não é? Em 2006 teve um incidente que podia ter tido consequências ainda muito mais graves, numa sucessão de provas e de ultramaratonas que fez. Isso mudou-lhe a forma como olha para as corridas e a forma como faz a gestão desse esforço e a forma como programa a sucessão das corridas que faz. De facto, em 2006 tive um problema complicado porque fiz a Comrades, portanto 90 km na África do Sul num fim de semana e depois viajei para a Califórnia para fazer 100 milhas no fim de semana seguinte e tive uma enorme desidratação, enfim, e no fundo foi um sinal de alerta que tem que se ter bastante cuidado também nas corridas, que não somos super-homens, que o corpo humano também tem, de certo modo, alguns limites, mas na altura também foi e aproveito esta oportunidade também para chamar a atenção do seguinte: eu na altura tomei comprimidos brufenos e essas coisas para tentar travar um bocado as dores que sentia, e isso fez ainda pior ao meu estado de saúde. Não tomei durante a prova, mas tomei depois. E portanto, hoje em dia, tento sempre, quando vejo alguém em provas a tomar algum tipo de comprimidos para aliviar as dores ou assim, tento sempre transmitir a minha experiência ou este episódio em particular, porque se o corpo está... se estamos com dores, é um sinal de alerta e que de facto devemos, se não parar, pelo menos abrandar. E nessa altura, como disse, eu não tomei durante a prova, mas tomei depois. E isso prejudicou ainda mais o meu estado de saúde. E, portanto, para mim, a esse nível também foi uma chamada de atenção e um ensinamento que devemos ouvir sempre o corpo, e se estamos cansados ou se estamos com dores ou assim, então devemos descansar. Portanto, foi uma lição. Nós, também com a nossa experiência, cada pessoa é diferente, e a nossa experiência, pronto, nessa altura foi uma lição, uma lição de vida que graças a Deus tenho uma segunda oportunidade de poder voltar a fazer algo que adoro, que é a corrida, porque na altura, no hospital, os médicos disseram que poderia ser complicado voltar, por exemplo, a fazer a Comrades, que é a minha prova preferida, não é? E portanto, eu quando disseram isso, fiquei mesmo em estado de choque, não é? Falou-nos agora na Comrades, que não é propriamente uma maratona, que é uma prova na África do Sul, julgo que tem perto de 90 km, 89 km. É uma das provas também muito antigas, é uma prova que julgo que é de 1921. Qual é o fascínio que a prova exerce sobre o Tiago? Uma vez que é a prova que julgo que já repetiu mais vezes. E é embaixador dessa prova em Portugal, tanto quanto sei. Sim. Bem, a Comrades são cerca de 90 km. É, no fundo, uma experiência a nossa vida tem altos e baixos, não é? E a Comrades também, pelo perfil da prova, que é só um bocado sobe e desce constante, no fundo reflete também um bocadinho a nossa vida, e numa altura podemos estar bem animados, e noutra altura podemos ter os altos e baixos da vida, não é? E depois também é incrível ver como mais de 20 mil pessoas conseguem participar numa prova tão longa, em cujo o objetivo de 90 e muitos % das pessoas é apenas terminar no tempo limite.
que são 12 horas. Para ter uma ideia, mais de metade das pessoas acaba na última prova, na última hora, portanto, entre as 11 e as 12 horas, e no fundo aprendemos muito também sobre nós próprios, a gerir o esforço, a gerir as emoções, a pensar que, de facto, como disse há pouco, a vida tem altos e baixos, e, portanto, ali podemos ao quilómetro 30 estar bastante mal, mas, por exemplo, ao 40 já recuperamos e animamos. No fundo, uma prova excepcional, e de todos os portugueses, muitos deles amigos meus que tive o prazer de ter companhia na Comrades, todos gostaram muito e tiveram vontade de regressar. É pena ser tão longe e não é propriamente, enfim, não é uma viagem extremamente cara, mas também uma viagem barata, não é? Claro. E no fundo, enfim, acho que é uma experiência que todos os atletas ultramaratonistas que gostam de facto, a distância da ultramaratona, enfim, de perto de 100 km, que devem, pelo menos uma vez na vida, fazer, não é? Cá em Portugal há muito gosto pelas ultras, mas isto é mais ultra de trail. Convencer amigos a fazerem em Alcatrão nem sempre é fácil, não é? Uma das dificuldades que enfrento ao tentar convencer as pessoas, não é? Para além da Comrades, qual é a outra prova que exerce sobre si um fascínio semelhante? Semelhante é difícil, mas a Maratona de Londres é muito especial. Não só foi a minha primeira maratona internacional, e depois todo o ambiente à volta da Maratona de Londres. Portanto, Londres é de facto muito, muito especial. Enfim, e depois de Nova Iorque é sempre aquela grandiosidade das maratonas americanas. Boston também é especial porque todos os atletas têm que se qualificar e, portanto, nota-se que, por exemplo, eles vendem na feira um casaco da maratona e muitos atletas, a maior parte deles, faz questão de comprar esse casaco e vesti-lo com orgulho que se qualificaram para a maratona de Boston. Mas, enfim, os meus amigos mais próximos dizem que eu gosto de todas as maratonas e, no fundo, é um bocado... todas elas são especiais portanto... Mas, sem dúvida que a Comrades é a minha prova preferida e, em termos de maratona, a Maratona de Londres é muito especial. O Tiago trabalha na área económica, e, portanto, não é profissional da corrida. Como é que se organiza para treinar e para ter tempo para fazer as viagens, algumas delas intercontinentais, para fazer as provas? Como é que se organiza para ter tempo de tudo? Bem, temos sempre tempo para tudo. Se gostamos de alguma coisa, temos sempre que arranjar tempo para fazer. O que eu faço, normalmente, corro logo de manhãzinha quando acordo. Muitas vezes significa acordar às 5h30 da manhã para ir treinar. Normalmente, pelo menos 1h15, 1h30 de treino de manhã. E, portanto, fica já feito o treino. De facto, é sempre um desafio, o equilíbrio entre a vida familiar, profissional e depois pelo gosto da corrida. Esse é sempre desafiante, mas, como disse, às vezes implica dormir um bocadinho menos para poder treinar, não é? Depois, normalmente, em relação às minhas viagens e às provas lá fora, de facto, todos os meses, pelo menos uma vez por mês, eu viajo até Londres, sexta-feira ao final da tarde, normalmente sexta-feira ao final do dia, apanho o último avião para Londres e, por exemplo, corro sábado de manhã e depois domingo de manhã e depois ao final da tarde volto para Lisboa. No verão, quando os dias são mais longos, às vezes há também maratonas sábado à tarde, portanto, às vezes corro sábado de manhã, almoço, corro sábado à tarde e depois domingo de manhã.
Isto são tudo provas oficiais, mas atenção, como é óbvio, não são provas com milhares de pessoas, são provas com normalmente 100 pessoas ou assim, mas são organizadas por pessoas que não só também já têm elas próprias muitas maratonas, mas algumas delas já, como complemento também à sua área profissional, também organizam este tipo de provas para pessoas como eu próprio, que gosta de ir acumulando maratonas. Portanto, às vezes perguntam-me se são provas oficiais. Sim, são provas oficiais e são todas retificadas pelo Clube das 100 Maratonas no Reino Unido, ao qual faço parte. Não é? Portanto, normalmente, nos últimos anos não tenho viajado assim muito para outros continentes, por exemplo, para os Estados Unidos, que não vou desde 2014, mas sem dúvida que vou. As duas provas assim mais longe que são as minhas prioridades são a Comrades e depois a Two Oceans, também é na África do Sul, que são 56 km, e essas duas provas tenho feito questão de fazer nos últimos anos. Mas agora, desde que comecei a acumular assim mais provas e com as minhas viagens a Londres, etc., isto tudo, como é óbvio, tem um orçamento e não é possível. Tive que abdicar de, por exemplo, fazer a maratona de Nova Iorque ou fazer a maratona de Boston ou mesmo na Europa, muitas vezes vou só à Espanha e pouco mais. Não é? Nesta altura da minha vida, gostava de tentar continuar com um ritmo um ritmo minimamente elevado de provas e depois, quem sabe, daqui a uns anos abrandar e ser um bocadinho mais seletivo e voltar, por exemplo, aos Estados Unidos ou outros países europeus para também correr. O Tiago tem apoio técnico, apoio médico, apoio fisiátrico, apoio a nível da nutrição, ou vai ouvindo o corpo e vai tomando as decisões por si? Não tenho apoio não tenho apoio de ninguém. Uso um bocado a minha experiência, vou lendo coisas, falo com pessoas amigas mais velhas que também têm mais experiência e me vão dando algumas dicas. Por exemplo, em Inglaterra tenho 2 amigos que ainda fazem maratonas e um deles tem 78 anos e eu tenho 75, e no fundo às vezes converso um pouco com eles e pergunto o que é que os faz ainda correr maratonas e o que é que, pronto, como é que eles conseguiram manter saudáveis e, portanto, tento aprender com as pessoas mais velhas e, no fundo, eu não faço as provas para competir com ninguém, nem para tempos. Normalmente sigo as minhas pulsações, esse é o meu principal barómetro e o meu principal treinador são as minhas pulsações, portanto às vezes tenho as pulsações um bocadinho mais elevadas, abrando o ritmo, se estão bem vou um bocadinho mais rápido, mas no fundo tento ouvir o meu corpo e, como disse, ouvir as minhas pulsações. E de vez em quando faço umas massagens ou assim, mas não de forma tão regular e se calhar devia fazer mais, mas sinceramente não o faço. Como é que se faz a gestão do esforço quando se fazem 3 maratonas num fim de semana? Os maratonistas habitualmente fazem uma maratona, sabem que vão estar ali alguns dias, enfim, nós dizemos que com um andar novo, não é? Como é que o Tiago consegue gerir e consegue ir provavelmente na segunda-feira trabalhar sem grandes limitações? Essa gestão tem a ver já com os quilómetros que tem do passado? É uma gestão de esforço na própria maratona? Como é que faz essa gestão quando sabe que num fim de semana vai ter que fazer 3 maratonas? No fundo são alguns anos de experiência, tentar alimentar-me bem, descansar uns dias antes das provas, também abrandar um bocadinho o ritmo, mas no fundo eu diria que o meu corpo já está habituado e talvez o mais difícil na gestão disso tudo é a nível das calorias, porque normalmente não fico com dores de pernas, nem sábado à tarde, se tenho uma maratona à tarde não estou com dores de pernas, agora tenho que comer bastante, porque senão se uma pessoa não tem gasolina, se não tem combustível, depois não tem energia para fazer tantos quilómetros.
Portanto, eu diria mais é pensar um passo à frente, pôr um pé à frente do outro e no fundo, pronto, como disse, eu já faço isto há alguns anos e, portanto, não foi hoje em dia vejo muitos atletas que querem fazer as coisas muito rapidamente e fazem muitas provas e eu já faço isto há alguns anos e, portanto, o meu corpo já está habituado, tento ter alguns cuidados. Enfim, é uma questão também de algum hábito e não fazer também, não pôr uma pressão demasiada em termos da questão do tempo, porque acho que a maior parte das pessoas gosta sempre de... Nós cá em Portugal temos muito o hábito, quando acabamos uma maratona, a primeira coisa que perguntamos aos outros é qual foi o teu tempo. Eu não ligo muito a isso. Duas perguntas finais, estamos também a esgotar o nosso tempo. A primeira é se há alguma maratona que ainda não fez, mas que gostasse muito de fazer, alguma prova ainda que esteja por fazer. Assim, a primeira, há sempre provas interessantes para enfim, para fazer a Maratona do Sol da Meia-Noite, por exemplo, na Noruega, que é, enfim, que já me falaram que é muito interessante, também pela altura do ano em que é, não é? E depois também há várias provas nos Estados Unidos na Califórnia, ou assim, que gostava de fazer, mas no fundo não posso estar descontente das provas que já fiz até hoje, não é? Nesta altura, como disse, o meu foco é tentar, pelo menos durante mais alguns anos, manter um ritmo minimamente elevado e talvez daqui a uns anos abrande e seja um bocadinho mais seletivo. E qual é o número mágico que persegue de maratonas? Algum número em que esteja focado? Ou é segredo? Não é segredo. Eu, para ser sincero, nunca imaginei chegar às 500 maratonas, há uns anos atrás, nunca imaginei. Era um sonho. Atingi as 500 em 2016. Sobre os 1000 era um objetivo, ou se era um sonho. Como é óbvio, eu não vou mentir e não vou dizer que é um número que, enfim, interessante, mas primeiro estou neste momento com 727, ainda falta primeiro chegar às 750, 800, eu penso talvez 50 de cada vez. E, portanto, não sei, vamos ver, acho que é possível, mas até lá ainda falta bastante. Nesta altura, é assim, só para concluir, o meu objetivo e de certo modo um bocadinho as minhas referências são aquelas pessoas que no fundo têm 70 anos ou mais e que ainda se conseguiram manter saudáveis e ainda conseguem correr. Eu quero saúde, motivação, disciplina, também juízo para chegar a essa altura e ainda poder continuar a praticar a corrida e de forma regular como tenho feito até agora. Tenho tido alguma sorte e também, enfim, pronto, e portanto gostava de pensar no fundo um bocadinho mais a longo prazo e ficarei contente se aos 70 anos ainda puder continuar a correr. Vai com certeza acontecer. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade e pela partilha. Obrigado. Se estivéssemos presencialmente agora a nossa assistência dava-lhe uma salva de palmas e depois colocaríamos na nossa parede o quadro com o seu cartaz. Não podemos fazer neste momento fisicamente, vamos fazê-lo depois mais tarde fisicamente e, portanto, o cartaz deste freerunning vai para a nossa parede na sala onde fazemos esta atividade. Mais uma vez, muito obrigado e que a gente se encontre rapidamente aí numa dessas maratonas que todos nós ansiamos que venham a acontecer. Muito obrigado mais uma vez. Muito boa tarde. Boa tarde. Ok, até breve. Boa tarde, até breve.